Hoje nós vamos falar sobre a história de um homem que nos inspira muito, um homem que tem muito a nos ensinar através da sua disciplina, da sua vida de oração, através da sua vida de dedicação ao estudo das Escrituras, da sua sabedoria. Um homem que foi levantado por Deus para erguer os muros de Jerusalém. Você já sabe que nós vamos falar sobre a história de Neemias e vamos tirar algumas lições desse relato bíblico tão importante, que tem tanto a nos ensinar que vai ser impossível a gente explorar todo o contexto, todas as lições que o livro de Neemias nos traz. Bom, Neemias, ele foi o copeiro do rei Artaxerxes, lá no Império Persa. Neemias, ele provavelmente nasceu ali no cativeiro. Ele não tinha até então estado em Jerusalém. Pelo relato bíblico, a gente não encontra essa menção. Mas Neemias, ele mesmo assim nutria um sentimento muito forte de patriotismo, porque quando ele estava lá no palácio, na sua posição de destaque, ele tinha um cargo de confiança, que era de provar, de escolher o vinho do rei e provar na presença do rei, evitando então que o rei fosse envenenado. Então Neemias, ele além disso, ele era o copeiro favorito do rei. A gente percebe nos relatos do livro de Neemias que o rei ele nutria um sentimento, um interesse por Neemias, a ponto de perguntar a certa altura do relato bíblico por que Neemias estava triste, porque ele não estava doente. Então o rei ele se interessava pelo estado emocional de Neemias. Então Neemias ele era esse homem, um homem íntegro, um homem que era uma pessoa de confiança, que tinha conseguido chegar a esse posto de confiança diante do rei, vivia no palácio e ele era um homem temente a Deus, ok? Então, eu nomeei essa mensagem como Neemias e o plano perfeito. E nós vamos aprender algumas lições através do relato do livro de Neemias. Eu vou ler aqui alguns versículos do capítulo 1 para que a gente possa se situar, ok? No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Vamos até aí por enquanto. Então, a primeira coisa que nós podemos pontuar aqui e considerar é que Neemias estava diante de um problema. Existe aqui um grande problema, não apenas de Neemias, mas um problema dos judeus, ok? Então, na verdade, os judeus tinham um grande problema. E o que eu quero destacar aqui inicialmente é que o plano perfeito, ele sempre vai derivar de um problema a ser resolvido. Para que haja um plano perfeito, sempre existirá um problema anterior para ser resolvido, ok? Então, se você tem um problema, você vai precisar de um plano perfeito para resolver esse problema. E Neemias e os judeus tinham um problema sério, que era a cidade de Jerusalém, onde os antepassados de Neemias estavam sepultados e essa cidade estava desprotegida. Os muros haviam sido derrubados, os portões haviam sido queimados e ainda não tinham sido reconstruídos. Então a gente já sabe que as muralhas estavam caídas, os portões estavam queimados e o povo passava por grandes dificuldades, além de serem desprezados pelos estrangeiros que moravam ali perto. Naquela época,
As muralhas da cidade representavam a dignidade daquela cidade, a dignidade daquele povo. Então, uma vez que aquela cidade estava sem proteção, as pessoas estavam totalmente numa situação de total vulnerabilidade, inclusive social, emocional. As pessoas desprezavam realmente as pessoas, os judeus que estavam ali naquela cidade. E, ao que parece, os muros haviam sido, os portões haviam sido queimados recentemente. Os estudiosos falam que isso tinha acontecido um novo ataque recentemente. Por isso que aqueles portões, ele se refere aos portões que haviam sido queimados. Então, estava havendo uma tentativa de reconstrução, mas sem sucesso. Então, quando Neemias soube de tudo isso, ele ficou muito abalado. A Bíblia diz no versículo 4, então, que ele sentou e chorou. Olha só, Neemias, quando passou a ter clareza do que estava acontecendo em Jerusalém, ele sentou e chorou, né? Então, a primeira coisa para que alguém tome uma atitude, para que alguém trace um plano, é necessário que haja clareza do que está acontecendo, clareza do problema. A gente tem que tomar pé da situação para que a gente possa agir no sentido de fazer um plano, procurar uma saída. Tá? Então, o segundo ponto de destaque aqui é que Neemias, ele se debruçou sobre o problema. Neemias se envolveu com ele. Parou não apenas para lamentar, mas para refletir por alguns dias. No versículo 4 ele diz: quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Nós vamos explorar mais um pouquinho da oração daqui a pouco, tá? Então, o que eu quero destacar aqui nesse momento é que não existe solução fácil para problema difícil, né? Não existe, não vai ser fácil resolver esse problema difícil aí que você está vivendo. Não existe solução simplória. É preciso que você pare, que você gaste tempo, que você consuma as suas energias, o seu intelecto de forma intencional, né? É preciso que haja envolvimento emocional com esse problema, não apenas no sentido de se abater e de se desgastar pelo problema, pela circunstância, mas é preciso que haja um envolvimento emocional, um gasto de emoções no sentido de buscar a solução desse problema, ok? Então, Neemias, ele faz essa oração a Deus e primeiramente o que acontece? Neemias reconhece a culpa pelo pecado, a sua culpa, não a culpa dos outros. Olha só, versículo 6 e 7 diz assim, olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, o teu servo. Então, Neemias, a partir do momento que ele tem a clareza do problema, que ele chega aos seus ouvidos aquela notícia tão difícil, que o deixa tão abalado, ele passa então a fazer essa oração, a se envolver emocionalmente com esse problema, ao ponto de identificar que ele também tinha culpa naquilo. Ele não terceirizou, ele não disse que o povo estava em pecado. Ele não apontou para fora, mas ele se incluiu como parte integrante daquele problema, daquela situação. Então, ele faz essa oração reconhecendo a sua culpa pelo seu pecado, tá? É muito importante a gente perceber que não se resolve o problema sem identificar a causa dele. A causa do sofrimento do povo judeu não era simplesmente os muros que estavam caídos, não era simplesmente os portões que estavam queimados. Isso era uma causa secundária. A causa primária, Neemias identifica agora, era o pecado.
O povo havia se afastado dos ensinamentos. O povo havia se afastado dos preceitos. O povo havia se afastado da lei e havia pecado. E isso era a causa primária. A gente não resolve o problema tratando apenas o efeito. O que precisa ser tratado é a causa primária. E para que isso aconteça, aí a gente chega num ponto que é muito difícil para todos nós. Pensa numa coisa difícil para nós é chegar nesse ponto, que é o ponto de reconhecer que nós temos culpa pelos nossos problemas. Identificar realmente isso, que nós temos culpa, admitir a nossa culpa, requer de nós muita maturidade. E isso está refletido aqui claramente no caráter de Neemias. Ele teve essa maturidade. Mas para chegar a esse ponto, também exige de nós humildade. Veja só, a maturidade ela é um processo que vem com o tempo. É só a partir das experiências que nós adquirimos a maturidade. E tem um componente que potencializa essa aquisição de maturidade, que é o componente chamado sofrimento. Aí é onde ninguém quer passar, ninguém gosta de sofrer. Mas entenda que há intenção, que há uma razão para o sofrimento. O sofrimento, você não está sofrendo por acaso. Deus ele não está permitindo que você sofra porque Ele é um Deus carrasco. Não. Você está sofrendo, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as nossas dores, elas não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer, ok? Então, o sofrimento, ele é o componente potencializador dessa maturidade que nós precisamos para reconhecer aonde estamos errando e buscar a solução para esse problema. Assim como o fermento está para o bolo fofo, o sofrimento está para a maturidade, ok? E da mesma forma, a humildade está para o reconhecimento de culpa. Nós não conseguimos reconhecer a nossa culpa se não tivermos... Nós não conseguimos reconhecer a nossa culpa se não tivermos humildade. É preciso ter humildade para reconhecer a nossa culpa. Enquanto você terceiriza a culpa pelos seus problemas, você não vai encontrar a solução. Não existe plano perfeito com terceirização de culpa. Se quer encontrar a solução, para de terceirizar a sua culpa, para de responsabilizar os outros, para de buscar, de apontar no outro a causa do seu problema. Assuma que você tem culpa, assuma a sua parcela de culpa e assim você vai conseguir mudar as coisas, porque enquanto a gente aponta a culpa do outro, enquanto a gente terceiriza a culpa para o outro, a gente não pode fazer nada. Agora, se eu entendo que eu tenho culpa, aí sim, eu posso fazer alguma coisa. E foi isso que Neemias fez, admitiu a sua culpa, entendeu a sua culpa e também buscou em Deus a saída, a solução, buscou em Deus a direção para traçar esse plano perfeito, ok? E no versículo 8, nós vemos que Neemias faz essa oração declarando a palavra, se mostrando que realmente era um conhecedor das Escrituras. Neemias diz assim: lembra agora do que disseste a ele, no caso a ele e a Moisés: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que eu escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Então Neemias, ele pede para que Deus se livre da promessa que havia feito a Moisés e que já havia cumprido, já havia iniciado o cumprimento, porque o povo já havia retornado para Israel, só que o povo continuava em desobediência, tá? Então nesse momento é que Neemias ele se coloca como parte do problema. Então você pode ver no relato anterior, no livro de Esdras, capítulo 10, no último capítulo do livro de Esdras, que o povo havia se casado com mulheres estrangeiras e haviam trazido os costumes daquelas mulheres para o meio do povo de Israel.
E o que é interessante é que a Bíblia nomina as pessoas que haviam sido responsáveis por esse problema, que haviam se casado com as mulheres estrangeiras. A Bíblia nomina os líderes, os sacerdotes, os levitas, os músicos, os guardas do templo. E depois disso é que o pecado se espalhou pelo povo. Então, partiu da liderança. A liderança precisa ser exemplo, né? Não de perfeição, mas de obediência, de temor. Nós somos falhos, os líderes também são falhos. Nós não podemos basear a nossa fé, a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, não pode depender apenas do exemplo da liderança. Nós precisamos ter maturidade, mas a liderança tem um papel fundamental de conduzir o povo, de guiar o povo. Eles foram levantados para isso. Então Deus, ele nomina aqui, ele faz a relação aqui do livro de Esdras dos líderes que pecaram e por isso influenciaram o povo a também pecar, a também se afastar dos preceitos de Deus. E aí Neemias ele então declara a palavra, relembra a promessa e pede então que Deus o ajude para o que ele vai fazer na sequência. O que Neemias vai fazer na sequência? Ora, Neemias passou ali não um dia, 2 dias, 3 dias pensando no problema, mas Neemias passou 4 meses debruçado sobre esse problema, orando, se desgastando, se consumindo de forma intencional com o problema, não se deixando consumir, porque existe diferença. Então, Neemias passou 4 meses orando, buscando em Deus a resposta, a solução, usando realmente as suas ferramentas, as suas habilidades para traçar um plano. E o que Neemias faz na sequência? Ele orou e pediu que Deus o ajudasse, e Neemias então age. Ele coloca o plano em prática, porque uma coisa é certa: o plano perfeito é o plano que você coloca em prática. O plano perfeito é o plano que sai do papel. Eu sei que agora, no final do ano, certamente você vai parar para fazer as suas metas, as suas resoluções de ano novo. E pode ficar tudo bonitinho no papel. Você pode ter até disciplina para fazer, para pensar. Você pode até ter disciplina para fazer, para pensar, para elaborar um plano que aparentemente é perfeito. Mas se você não tirar esse plano do papel, de nada vai adiantar. Então, o plano perfeito é o plano que você executa, ok? Então, durante aqueles alguns dias em que Neemias parou para chorar, jejuar e orar, ele não ficou apenas olhando para o problema e se deixando consumir por ele. Porque de nada adiantaria Neemias parar, chorar, orar, desenhar um plano e se envolver emocionalmente, se desgastar, se ele não quisesse e não pudesse, ao menos tentar resolver ou pensar nessa solução viável para o problema. E sabe que esse é um erro muito comum nosso. Talvez você esteja cometendo esse erro nesse momento. Nesse momento, talvez você tenha um grande problema diante de você, um problema que está tirando a sua paz, que está tirando o seu sono, te trazendo sofrimento, te trazendo prejuízo financeiro, prejuízo emocional, prejuízo espiritual, familiar ou em qualquer outra área. E talvez você esteja apenas se deixando consumir por esse problema. Mas você precisa parar, como Neemias fez, parar não apenas para pensar na solução, mas para elaborar um plano. Parar não apenas para se desgastar com o problema, mas parar para pensar na solução e para elaborar um plano, ok? Em vez de fazer isso, muitas vezes a gente fica nessa postura, em uma postura passiva, em uma postura permissiva, apenas se deixando consumir. E a gente então se incomoda, sofre, se estressa, se desgasta, até diz que quer resolver. Mas sabe o que acontece? A gente muitas vezes não se levanta para fazer o que precisa ser feito. Porque muitas vezes a gente quer solução pronta, resposta simplória, mas como eu disse antes, não existe resposta simplória para problema difícil.
Se tivesse um botão de apertar para resolver os problemas, a gente com certeza iria apertar, iria pagar para apertar esse botãozinho para resolver os problemas de forma simples, para poupar a nossa energia, para que a gente não se desgastasse emocionalmente, mas as coisas não funcionam assim. A gente precisa se envolver emocionalmente a ponto de se gastar intencionalmente buscando a solução, porque existe diferença entre se deixar consumir e se consumir intencionalmente buscando a solução dos nossos problemas. É essa diferença que muda tudo. É essa diferença que vai trazer realmente a solução, em qualquer que seja a área. Então Neemias, ele chorou, ficou sem comer, jejuou, orou a Deus e se consumiu de forma intencional para encontrar a solução daquela situação. Neemias, ele entendeu que podia fazer alguma coisa e ele também queria fazer alguma coisa. Neemias queria fazer parte daquilo que Deus já havia começado a fazer. Ele sabia que Deus já havia começado a fazer, porque ele conhecia a palavra. Então ele queria fazer parte, ele sabia do problema e ele queria fazer parte da solução daquele problema. Nós precisamos também aprender isso com Neemias, que não basta apenas saber do problema, não basta apenas entender, ter clareza do problema, mas não basta apenas saber, tomar ciência do problema, ter clareza do problema. Isso é fundamental, mas a gente precisa também querer fazer parte da solução desse problema. A gente precisa também querer fazer parte e se mover em direção a isso, ok? E agora eu quero destacar um outro ponto muito importante na vida de Neemias e que nos ensina bastante, que é a questão da disciplina. A disciplina na vida de Neemias é uma característica que fez toda a diferença para aquilo que ele se propôs a fazer. É muito importante que a gente planeje as nossas ações debaixo da orientação e da revelação de Deus. É essencial que nós façamos isso em obediência àquilo que Deus vai nos entregar. Fazer isso levando uma vida de oração, de jejum, de obediência aos princípios, uma vida de dedicação ao que você realmente vai receber do Senhor, porque Ele vai falar. E isso é ter disciplina, disciplina para obedecer. Fazer o que precisa ser feito, apesar da circunstância. E foi isso mesmo que Neemias fez. Neemias, ele estava abalado, ele estava desgastado emocionalmente. Neemias estava sofrendo com aquela notícia, com aquele problema. Mas Neemias, ele fez o que precisava ser feito. Neemias teve disciplina espiritual, disciplina para orar, disciplina para planejar e disciplina para fazer o que precisava ser feito, disciplina para se colocar em movimento. Então, Neemias, mesmo abatido, ele foi ao palácio, foi fazer o seu trabalho, que era de servir o vinho para o rei, e ele aproveitou aquela ocasião para começar a colocar o seu plano em prática. E o rei, então, por se interessar por Neemias, a gente percebe isso porque o rei percebe a tristeza no rosto de Neemias e pergunta o que estava acontecendo. Porque o rei poderia muito bem ter percebido a tristeza no rosto de Neemias, mas poderia ter pensado, eu não tenho nada a ver com isso. Neemias é meu funcionário, ele está aqui para me servir e ele tem realmente que fazer o seu trabalho, independente do que esteja acontecendo, eu não quero nem saber. Independente da circunstância, ele é um funcionário exemplar, eu reconheço isso. Muitas vezes a gente até reconhece a pessoa, fulano de tal, é um funcionário exemplar, não importa, mesmo com os problemas, ele vem trabalhar. Mesmo com os problemas, ele não deixa que os problemas interfiram na sua vida profissional. Ele separa muito bem as coisas. Tem gente que é assim. O rei percebeu isso, mas ele se interessou. Ele foi além. Ele perguntou por que Neemias estava daquela forma. O que estava realmente incomodando Neemias a ponto de fazer com que o seu semblante ficasse triste, a ponto de o abater. E Neemias, ele estava em oração.
Neemias, ele levava uma vida de oração e estava em espírito de oração naquele momento, em plena conexão com Deus. Então, Neemias, em silêncio ali, ele faz aquela oração instantânea, silenciosa, e ele responde ao rei, já colocando o seu plano em ação. Perceba uma coisa, o plano de Neemias era reconstruir as muralhas. A gente pode perceber, a gente pode achar que o plano era simplesmente de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Só que para que isso acontecesse, para que isso se concretizasse, ele precisou de um como bem definido. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas sem ter um como bem definido, sem ter um plano. Não adianta, eu sei que eu preciso levar uma vida de oração, eu sei que eu preciso levar uma vida de estudo, eu sei que eu preciso, pagar as minhas contas, resolver as minhas dívidas, mas eu preciso de um como bem definido. E muitas vezes a gente, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, ou eu estou endividada, mas eu preciso resolver isso de uma forma prática, eu preciso planejar como eu vou resolver isso, como eu vou orar mais. Se eu tenho um filho pequeno, como eu vou orar mais se eu passo o dia no trabalho? Ora, você pode levantar de madrugada e orar. Como eu vou ler a Bíblia se eu não tenho tempo? Se eu tenho meu filho pequeno para cuidar? Ora, você pode levantar mais cedo e dedicar 30, 40 minutos para estudar a Bíblia. Como eu vou levantar os recursos? Como eu vou sair dessa situação de dívidas? Ora, você pode fazer uma renda extra. Você pode desenvolver uma nova habilidade para poder, então, conseguir sair desse momento, dessa situação de dívida que você se encontra. Então, a gente precisa ter um como bem definido para que a gente possa encontrar a solução para os nossos problemas. Então, Neemias, ele tinha o seu como bem definido. E ele não tinha isso na ponta da língua, porque ele tirou ali da cabeça na hora que o rei perguntou. Não, ele tinha trabalhado naquilo, ele tinha passado dias pensando, orando, jejuando, buscando respostas em Deus. Ele tinha gastado dias, gastado tempo, buscando a solução daquele problema, buscando o plano, buscando desenhar o plano, definindo muito bem o como ele faria isso. Não foi de improviso. Então, o plano foi fruto de reflexão profunda, de envolvimento emocional com o problema e de investimento de tempo. Isso tudo é fruto de disciplina. Disciplina para orar, disciplina para estudar o problema, para jejuar, para continuar servindo o rei apesar da circunstância. Disciplina para ir em busca de levantar os recursos e, finalmente, disciplina para sair, fazer aquela viagem longa até Jerusalém e lá, chegando lá, fazer tudo o que havia planejado e que precisava ser feito. E muitas vezes a gente não resolve os nossos problemas porque não temos disciplina para fazer o que precisa ser feito. A gente sabe o que tem que fazer, a gente até diz que quer resolver, mas a gente não age em direção a essa solução de problema. A gente sabe que tem que ter uma vida de oração, a gente sabe, mas a gente não quer orar. A gente sabe que precisa se alimentar da palavra, mas a gente não passa tempo lendo a Bíblia, buscando se aprofundar no conhecimento das Escrituras. E Deus, Ele quer que a gente saia desse lugar raso e quer que a gente mergulhe mais profundo no conhecimento da palavra. A gente acredita que vai vencer uma guerra que é espiritual, essencialmente com ferramentas humanas. A gente acha que é na força exclusiva do nosso braço que a gente vai vencer essa batalha, e não é assim. Deus, Ele vai usar o que você tem nas suas mãos, seja grande ou seja pequeno, mas até que isso aconteça, existe um processo anterior. Primeiro, Deus quer mudar você para depois fazer coisas através de você. Não tente inverter essa ordem. Primeiro, Deus quer mudar você para depois te usar para fazer coisas através de você. Então, Neemias, ele estava preparado para o tempo de Deus. E não compete a mim e nem a você determinar o tempo de Deus.
mas nós precisamos discernir esse tempo. Neemias estava preparado, ele levava uma vida de oração, ele conhecia as Escrituras, conhecia a promessa que Deus havia feito. E Neemias então declarou essa palavra, essa promessa em oração. Neemias também era um homem íntegro, era um homem também proativo, e por isso ele estava pronto a perceber que Deus o havia escolhido para restaurar os muros de Jerusalém. Neemias, ele sabia que existia um problema, ele tomou conhecimento e ele queria fazer parte da resolução daquele problema, por isso ele se colocou pronto. E nós estamos vivendo nos últimos dias um tempo de restauração. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus ele está nos atraindo para a sua presença, porque Ele deseja restaurar primeiramente o nosso altar pessoal, para que depois disso Ele possa levar a restauração para outras vidas, para outras pessoas. Esse é o plano de Deus para esse tempo, restaurar a sua vida, restaurar o seu altar pessoal, para que a partir disso você possa fluir para a vida de outras pessoas. Mas para isso você precisa querer fazer parte do plano perfeito de Deus. E finalmente, eu quero destacar aqui o fator determinante para o sucesso de Neemias, para que Neemias pudesse fazer parte desse plano de restauração, para que Neemias pudesse comandar essa restauração dos muros de Jerusalém, que foi a questão da renúncia. A renúncia é algo muito difícil para nós, porque muitas vezes a gente planeja, a gente sabe, identifica a nossa culpa, identifica a causa do problema, pensa na solução do problema, desenha a solução, o passo a passo, mas isso não vai adiantar de nada. Isso tudo, todo esse trabalho, mesmo que você tenha orado, mesmo que você tenha jejuado, mesmo que você tenha ouvido claramente a voz de Deus, você vai precisar renunciar a alguma coisa para ir em direção àquilo que Deus quer fazer na sua vida, quer fazer através de você. Não existe sucesso, não existe execução de plano perfeito diante das coisas de Deus, sem que haja uma renúncia das distrações, uma renúncia do pecado. A gente precisa renunciar àquilo que tem nos impedido de viver o propósito de Deus para a nossa vida. Tem que haver renúncia. Não existe vida com Deus, não existe sucesso no mundo espiritual, não existe sucesso na caminhada cristã sem que haja renúncia. Então Neemias, ele só liderou a restauração dos muros de Jerusalém porque ele renunciou a algo muito precioso, que foi a sua posição de confiança, que foi o seu cargo de copeiro ali no palácio. Neemias teve que renunciar os banquetes do palácio. Neemias teve que renunciar o conforto, a sua posição favorável diante do rei, para então viver, fazer parte daquilo que Deus já havia começado a fazer, mas que agora iria concretizar através da vida de Neemias. Então ele teve que renunciar. E Deus pergunta: você está disposto, você está disposta a abandonar a sua zona de conforto? Você está disposta a sair da inércia e se mover em direção ao que Ele vai realizar nos últimos dias? Você quer fazer parte disso? Você deseja ser instrumento de restauração na sua casa, no seu casamento, na sua família ou mesmo na sociedade? Saiba que para isso você terá que renunciar a alguma coisa. Você vai ter que renunciar ídolos, você vai ter que renunciar distrações, você vai ter que renunciar o pecado, você vai ter que renunciar essa zona de conforto para viver aquilo que Deus quer fazer, que Deus já está fazendo nesses últimos dias e Ele quer que você faça parte, mas é preciso haver renúncia. Que Deus te ajude a se mover em direção daquilo que Ele já está fazendo, assim como Neemias fez, que nós possamos aprender
a ter uma vida de disciplina espiritual, uma vida de dedicação ao estudo, ao conhecimento, uma vida de imersão nas Escrituras, para que a gente possa entender o propósito de Deus, para que a gente possa entender o plano perfeito de Deus para esses últimos dias e que a gente possa fazer parte disso, a partir de uma restauração que começa de dentro para fora. Que Deus te abençoe a viver isso, que 2024 seja um ano de restauração na sua vida, em primeiro lugar, e que a partir disso você possa fluir para o propósito de Deus.